coisa que você precisa fazer é identificar o problema. Identificar aquele problema que você quer resolver. É por aí que todos devem começar. Então, se você tem algum problema físico, a segunda pergunta que você tem que fazer, ele é crônico ou é agudo? Talvez não haja nenhum ponto de dor e você esteja somente procurando um relaxamento. Ou também você simplesmente só deseja incorporar uma terapia na sua rotina diária, como por exemplo, na limpeza da sua casa e de uma forma a limpeza mesmo, né? Desinfetar e também de perfumar. Mas depois de chegar realmente ao cerne do problema que você deseja abordar, então é muito mais fácil reduzir os milhares de óleos essenciais que você pode usar. Então é fácil cair já na mencionada mentalidade, e eu já caí nesse tipo de mentalidade que é há um óleo para isso, há um óleo para aquilo, porque muitas pessoas usam óleos semelhantes para dificuldades comuns. Mas com aromaterapia é igualmente importante a gente considerar a sua preferência pessoal de cheiro. Então, para isso, por exemplo, o efeito sedativo de um óleo essencial de lavanda. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Muitas pessoas, quando falam de insônia, a primeira coisa que elas pensam é lavanda. E se eu te disser que essa é uma grande opção para quem sofre de insônia, mas tem pessoas também que não se adaptam com a lavanda. Eu tenho aqui a lavanda. Tem pessoas que, ao abrir um óleo essencial de lavanda e sentir esse aroma, a pessoa realmente ela não gosta. Ela não consegue dormir. A lavanda, como eu já falei aqui, ela é considerada a mãe dos óleos. Por ele ser um óleo muito calmo, fácil de lidar. Mas nem todo o cheiro, nem todo mundo gosta do cheiro da lavanda. Nem todo mundo consegue dormir. E se eu te disser que a lavanda em algumas crianças e até em adultos, ao invés de acalmar, ele tem um efeito rebote, totalmente contrário. Então, por isso que eu digo, a aromaterapia, ela é igualmente importante considerar a sua preferência pessoal do cheiro. Mas eu imagino também que você deva estar se perguntando, mas então, Rosemary, se não a lavanda, que é um dos óleos mais calmos, mais tranquilos de se usar, que opção que eu teria então para uma pessoa que não tolera o cheiro da lavanda? Aí eu te diria que nós temos uma camomila romana, um cheiro totalmente muito importante para ajudar na insônia, assim como o vetiver. Então a aromaterapia, gente, ela é uma prática intimamente pessoal. O segundo fator que a gente deve considerar é o lado energético. Então, para aqueles que recorrem, aos óleos essenciais para objetivos terapêuticos, por exemplo, eu tenho aqui um difusor onde eu posso trabalhar um nível terapêutico de saúde, um benefício específico para a saúde, considerando também não só esse benefício terapêutico, mas também a energia de um óleo essencial para que ele me motive, para que ele me dê suporte energético. Porque quando nós temos a energia do nosso corpo abaixo do que ele deve ter normalmente, nós estamos deixando e dando margem a doenças. Então nós precisamos ter um nível determinado de energia para que o nosso corpo permaneça sempre pronto para se restabelecer de choques, ataques e coisas diversas do dia a dia. Então, é muito útil a gente tentar entender um pouco da química dos óleos. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que se tornar, um especialista, um bioquímico, um biomédico, para entender a química dos óleos. Não, até porque isso é algo que você vai aprender ao longo
do seu uso na aromaterapia, você vai ter aquela visão básica do que realmente é. Mas o terceiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, e que esse é muito importante mesmo, é você saber como combinar a combinação dos óleos. Então, deixa eu começar te explicando sobre o que significa a combinação dos óleos. Quando eu falo, por exemplo, em combinar um óleo essencial com 2 ou 3 ou mais óleos essenciais, eu não estou apenas misturando 1 mais 2 mais 3, mas sim nós estamos combinando óleos individuais que são potentes, combinando suas moléculas aromáticas diferentes, e isso vai permitir, o óleo essencial permite que cada um deles trabalhem juntos, que se resultem, em benefícios muito maiores do que simplesmente a soma individual dos óleos. Então, sinergia dentro da aromaterapia é como se fosse realmente a mistura dos óleos essenciais, falando de uma forma assim um pouco mais coloquial, Uma forma muito mais simples. Ninguém aqui precisa se tornar um alquimista para isso, mas no momento em que a gente entende como misturar os aromas, a gente acaba assim tornando cada um de nós um pouco alquimistas. Então eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu peguei aqui um vidro de Rolon, coloquei metade de um óleo de coco aqui dentro, óleo vegetal de coco, e eu quero olhar para essa mistura, para essa sinergia, de uma forma não individual, não de cada um desses óleos aqui, que eu tenho aqui, como por exemplo, aqui eu tenho o vetiver, aqui eu tenho a lavanda e aqui eu tenho a camomila romana. Eu não quero olhar o lado individual só de cada um desses óleos. Não, eu quero olhar e te convido a olhar comigo dentro de uma perspectiva holística, aquela que eu já expliquei, Olhando o ser humano no seu todo, na sua totalidade e não somente num único aspecto. Então, dentro dessa perspectiva holística, muitas vezes, eu misturo sinergias com 3 ou até 5 óleos. Então, você deve estar me perguntando, Rosemary, eu posso misturar mais do que 1, 2 ou 3 óleos? Sim. Então, como eu disse, eu gosto de comparar a um chaveiro, tá certo? Onde você tem várias chaves ali e cada chave ela vai ser usada para abrir determinada porta. Assim acontece com os óleos essenciais dentro de uma mistura. Você vai ter ali componentes de óleos essenciais individuais de cada um, mas quando juntos, quando aliados, essa mistura vai me permitir ter algo muito mais intensificador e harmonizador. Então, a mistura de óleos essenciais com componentes químicos semelhantes dá efeitos intensificados. Então, vou demonstrar aqui agora. Então, eu coloquei aqui, eu quero um Rolon para o bem-estar. Eu quero, durante o dia, a minha vida diária, ela é muito agitada. Eu trabalho muito com a minha mente, eu trabalho muito com pessoas. Por exemplo, eu trabalho no telemarketing, eu trabalho em loja, no comércio, ou seja, trabalhar com pessoas é difícil, não é fácil. Então, eu preciso dessa sinergia diariamente. Então, o que eu faço? Eu sei que o vetiver, se eu sei que o vetiver acalma, que ele vai trabalhar diretamente, Ele é uma raiz, ele fixa. Eu expliquei no vídeo passado, anterior, que a raiz do vetiver, de onde é extraído os óleos essenciais, é para dar, deixar a pessoa mais a nível centrado, Ela vai trabalhar lá diretamente no sistema nervoso central. Essa planta é utilizada para
segurar terrenos instáveis. Então, se eu quero utilizar o óleo essencial para trabalhar diretamente lá no meu sistema límbico, lembra que eu expliquei? Então, eu tenho que usar sinergias, mistura óleos essenciais com compostos químicos semelhantes. Então, por isso que eu vou colocar aqui, nessa mistura, eu tenho um rolão de 10 ml, eu vou colocar aqui algumas gotas do vetiver. E lembra que o vetiver, ele é tranquilo, né? Ele é calmo. Então, eu vou ter que colocar aqui de uma forma, esperar esse óleo essencial com muita calma, com muita tranquilidade, essa gotinha cair. Essa característica dessa planta. Olha lá, tá vindo ela. É assim que eu quero me sentir. Já foi uma gotinha. 2 gotinhas. É assim que eu quero me sentir. Calma, tranquila, que nem essa plantinha aqui. Qual é o papel dela na natureza? É de segurar, é de firmar. Eu não quero ficar descontrolada. Não quero ser uma pessoa que perca a paciência ou seja muito agitada. Então, eu vou colocar esse óleo aqui. Agora, qual outro óleo que eu quero para acalmar? Eu quero um camomila romana, porque eu me conheço. Eu sei que a camomila é muito boa. Então, eu vou lá, vou colocar aqui mais umas gotinhas de camomila romana, que também é um óleo mais tranquilo. Não tanto quanto o vetiver para cair. E a lavanda? A lavanda, eu posso colocar a lavanda aqui se eu tolero a lavanda. Se eu não tolero a lavanda, eu não coloco. Mas se eu gosto, se me dá prazer, eu posso colocar. Eu posso colocar lavanda, eu posso colocar uma bergamota, um cítrico, porque a bergamota vai gerenciar literalmente o meu humor, vai trabalhar o meu humor. Não vai me deixar somente sorridente, mas vai me ajudar a ter uma fisionomia mais tranquila. Então, dessa forma, no momento em que eu agora venho aqui, fecho essa mistura, simplesmente isso, gente. Por isso que eu digo que usar aromaterapia é muito fácil. Simplesmente isso. Agora eu sacudo, misturo bem, leves batidinhas, tentando um ritmo constante. Umas 10 a 15 batidinhas, eu já começo a harmonizar. Eu começo a permitir, né, que essa mistura agora não seja somente o óleo de lavanda, o óleo de vetiver e o óleo de camomila romana aqui, tá certo? Mas sim uma mistura intensificadora e harmonizadora. E aí então eu vou simplesmente colocar este óleo na minha bolsa ao sair de casa, passar ele em regiões que estejam próximas ao meu sistema límbico, nos meus pulsos, para que ele caia diretamente na minha corrente sanguínea e em 20 segundos nós temos já os óleos essenciais entrando pela nossa pele e caindo na nossa corrente sanguínea. E em 20 minutos, se eu viesse a fazer aqui um exame, encontra-se sim as moléculas, né, os componentes aromáticos das determinadas plantas, né, dos óleos essenciais que eu acabei de utilizar. Não é fácil? Simplesmente isso. E ao longo do dia, eu não vou esperar ficar atordoada, nervosa. Não, porque eu já sei que o meu dia não vai ser fácil. Então, eu já posso, diariamente, carregar comigo essa mistura e ir me ajudando, né, fazendo uma modelação no meu comportamento. E por último, então, a minha quarta sugestão é que você olhe para a fonte e para o preço. Então, minha dica, desconfie de óleo essencial barato e alegações assim enigmáticas, ok? Então, muitas vezes a adulteração desenfreada de óleos essenciais, como por exemplo, óleos essenciais mais baratos, substituídos por óleos vegetais e falsamente rotulados, né? Como lavanda, sendo vendido óleo essencial de lavanda, mas na verdade o que você tem ali é um óleo completamente sintético,
feito por um laboratório, rotulado como colhido na natureza. Então, é crucial estar a par dos preços realistas de óleos essenciais, principalmente se os óleos essenciais eles são óleos puros e raros. Então, como você vê, é muito importante a gente estar atento a essas 4 dicas que eu dei para que você compreenda os óleos essenciais. Então eu quero aqui te fazer um convite para uma aula ao vivo, onde eu vou estar ensinando ainda mais coisas sobre óleos essenciais. Então, se você gostou, se você está gostando, então eu te convido no dia 26 de maio, às 20 horas, ao vivo, nós estaremos juntos com uma aula muito show, muito boa que eu estou preparando para vocês. E se você gostou desse vídeo, por favor, vai lá, compartilhe, dê um like, se inscreva no meu canal, compartilhe essa beleza dos óleos essenciais e dessa terapia fantástica que é a aromaterapia.